Eu dividi minha fala em 3 partes. Então, primeiro, para falar um pouco o que a gente vê por aí, e que é considerado tendência pedagógica. Depois, por que a teoria é importante na prática. Então, essa ideia de que, não, a gente estuda muita teoria na faculdade, isso é completamente dispensável. Na prática, a teoria é completamente diferente, e aí vou defender aqui, junto com a Thalita, que a teoria é importante demais, né? Às vezes a gente vê trabalhos que podem até ser interessantes, mas que não tem um mergulho teórico tão consistente, e aí ele fica solto, né? É difícil você dar continuidade, e educação sem continuidade, vocês sabem que os resultados não são tão palpáveis, né? E aí a Thalita, quando for falar de currículo movimento, que é uma especialidade dela, né, ela vai também se referir a esses teóricos que são base para o currículo em movimento. Bom, o que em geral a gente vê por aí, né? A ideia de que inovação na educação tem a ver com tecnologia. Então, vamos mudar a educação, o que a gente faz? A gente se adapta aos celulares, coloca celular em sala de aula, coloca Wi-Fi. Antes a gente tinha salas, né, de computação, agora o próprio celular resolve, aquelas salas de Steam, enfim, com vários aportes assim tecnológicos, e mais recentemente o ChatGPT, como é que ele pode ajudar os professores a agilizar o seu processo. E aí uma lógica que para a gente não é inovação, né? Se você coloca um insumo aí que acelera a sua produção, não quer dizer que ela tem qualidade, né? Tem uma moça que aparecia direto para mim no Instagram, vendendo um curso como o professor se beneficiar do ChatGPT. Agora ela já não está mais vendendo isso. Agora, como que faz para o professor ser criativo? Então, saiu a moda do ChatGPT, aí começa a vender outra coisa, né? Então, isso que é muitas vezes colocado como inovação, como uma tendência pedagógica, a gente não consegue entender como uma tendência pedagógica por não poder ser estrutural, né? Outra coisa que é muito falado, né, são as metodologias ativas. Então, esse livro, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, foi o primeiro livro publicado com esse nome no Brasil, né? Ele é de um pessoal que começou a produzir sobre metodologias ativas para aquela Khan Academy, e aí depois eles começaram fizeram um grupo de estudo depois de desenvolverem, e a Khan Academy é uma metodologia super bancária, né? Peraí que alguém entrou, acho aqui. Então, a Khan Academy de ensinar, e quem está assistindo o vídeo receber, né? Não é baseado numa interação, numa perspectiva mais humana da educação e tal. Então, e é gringo, né? Então, os professores que estavam envolvidos nesse projeto no Brasil, com a Khan Academy, depois que acaba o projeto, eles montam um grupo de estudos na PUC, e aí, a partir daí, vão surgir os grandes nomes dessas metodologias ativas, que vão começar a formar um monte de gente que vai dizer que é especialista em metodologia ativa, né? Então, qual que é a fala deles, né? Que o Rousseau seria de uma geração que discutiu para quem ensinar, que tinha que ser para todo mundo, que o Paulo Freire e o Freinet são de uma geração do porquê ensinar, e metodologias ativas no Brasil, a partir de 2010, são a nova geração que vai discutir como estudar, e que é isso aí, que a gente tem que ser prático e correr para o gol. A gente, como historiador, quando olha isso, a gente acha muito suspeito, né? Porque é uma simplificação muito grande, né? Dizer que o Paulo Freire e o Freinet estavam pura e simplesmente discutindo por que ensinar e não como ensinar, né? Aqui a gente tem um trechinho. Então, a valorização, o que a metodologia ativa seria, né, dessa perspectiva? A valorização da participação efetiva dos alunos e na construção do conhecimento e no desenvolvimento de competências. A gente pode super discutir essa questão das competências, né? Possibilitando que os alunos aprendam no seu próprio ritmo, tempo e estilo, por meio de diferentes formas de participação e compartilhamento, com a mediação de docentes inspiradores e incorporação de diferentes possibilidades do mundo digital. O que tem de legal aí, a gente sabe que não é nada novo, né? Então,
É uma... Eu e a Thalita, a gente costuma falar que o ensino de história era a van la lettre, né? O ensino de história trabalhava com metodologia ativa antes de se falar em metodologia ativa, porque sempre teve análise de documento, sempre teve análise de imagem, então, enfim, a incorporação da questão tecnológica e digital para a gente não é estrutural, né? Então, acho que a gente precisa repensar muito. Eles fazem referência a outros teóricos que a gente pode, né, mencionar, mas para nós muito a ideia de que não vamos pensar muito não, vamos resolver o problema, né? Se a gente ficar discutindo muito, a gente não sai do lugar, a gente precisa resolver o problema. E não é bem assim, né? Bom, o que a gente vê nas redes sociais? Essa ideia de que tem que ter um professor inovador. Então, a ideia do professor inovador ele é muito diferente dos outros, então, estímulo para competitividade, né? Então, você corre, faz todos os cursos possíveis que você puder fazer, que aí você vai se destacar no mercado, você vai conseguir todas as suas aulas, tudo que você precisa. É diferente do professor conteudista, e assim, o professor pode usar várias estratégias dentro de metodologias ativas e ser super conteudista, né? Tá, você precisa ser um professor autor, e aí a gente pensa muito, a custo de que a gente se torna um professor autor, né? Então, também uma coisa para a gente pensar. Aqui eu trouxe 3 livros, porque é um interesse nosso, né, trabalhar com pedagogia de projetos, e esses são os 3 livros que são mais vendidos sobre pedagogia de projetos. A gente tem o Bender, que é gringo, e esse azulzinho aí, agora eu não vou lembrar o nome do cara, eu cortei o nome dele. E tem esse que é a BPI, que é a aprendizagem baseada em projetos interdisciplinares, né, traz a questão da interdisciplinaridade, e eles trabalham muitas dicas absurdas, assim, um monte de planilha de como você fazer e dá tudo mastigadinho para você implementar um negócio, tudo bem prontinho. E só que para que é, né, essa aprendizagem baseada em projetos? Então, nos 3 casos é para formar para o mercado de trabalho, bem claramente, assim. E a pedagogia de projetos ela pode ser interessante de diversas maneiras, né? Ela pode, se a gente pensa em comunidade de aprendizagem, trabalhar uma comunidade que pensa em projeto e se organiza, tem muita coisa legal que dá para aprender, que dá para produzir. E eles limitam muito dessa ideia da formação da criança e do adolescente para o mercado de trabalho. E aí é curioso que esse último aí, da BPI, que é brasileiro, no início e no final tem uma epígrafe, no finalzinho tem uma citação do Paulo Freire, mas no meio não fala nada do Paulo Freire. Então aí, para mim, né, voltando nessa ideia de que falta muito mergulhar em teoria, né? Ensinar a fazer projeto, planilhas muito bem estruturadinhas, tudo muito mastigadinho para você só implementar, não vai dar certo, né? Não é inovar, não é trazer uma educação nova. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas, né, do que a Ana falou. Primeiro, o fato deles serem gringos, e o segundo, né, no brasileiro, como é que aparece o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele, metodologia ativa, né, seja gamificação, por exemplo, a gamificação nada mais é do que um jeito novo de chamar os joguinhos que o Paulo Freire já fazia. E antes mesmo do Paulo Freire também já eram feitos, né? A gente tem metodologias ativas desde o século XIX, né? Então, desde o século XIX, a gente tem modelos de pedagogia, desde a pedagogia racionalista, por exemplo, né, que é essa de quem o Celestin Freinet bebe, que já propunham uma centralidade no estudante, que já propunham a troca, que já propunham os projetos, né, então que a educação fosse dirigida também pelos projetos de interesse daquela comunidade escolar. E aí, mais recentemente, quando a gente vê essa aprendizagem de projetos que vem como se ela não tivesse história nenhuma, né, como se ela fosse a invenção da roda, né, ela vem nesse contexto muito de uma educação para o resultado,
né, que é o que a gente vive, né, desde a década de 70, principalmente, quando a Unesco começou a estabelecer os rankings. Hoje a gente tem o PISA, que é esse ranqueamento da educação, e no caso dos países, né, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, esses rankings são ainda mais cruéis, porque eles acabam determinando a forma como os investimentos externos muitas vezes vão ser colocados em educação. Né? Então, hoje menos, né? Mas, por exemplo, na década de 90, quando a FMI era tremendamente presente no Brasil, o Brasil celebrou uma série de acordos internacionais do que seria educação, né? E isso acabou reverberando, né, nesse projeto que a gente tem de educação ainda hoje, apesar das muitas e boas reformas. Então, na letra da lei, a gente tem coisas muito interessantes, né? LDB é interessante, o PCN é muito interessante, mas o fato é que esse currículo que a gente chama de oculto, né, mas a gente pode dizer que não é nem oculto, porque é a política dura mesmo, está tremendamente presente, né, e alimenta esse setor empresarial hoje em educação, que é uma das coisas mais rentáveis que você tem no mundo, né? A Croton, que é a dona da Anhanguera, é a maior empresa de educação do mundo, e o Brasil é um dos maiores mercados. Então, por que a teoria é importante, né? Primeiro, a valorização da academia e da universidade versus a ciência, né? Os achismos, os negacionismos, é importante a gente estar em contato com a universidade, com o que a universidade está produzindo e já produziu, né? Observação complexa de propostas do passado e do presente, então a gente não olhar uma coisa como novidade ou descontextualizada, né? Entender as relações que levaram a proposta a ser feita e pensar numa possível recontextualização. A referência para se buscar soluções para desafios cotidianos com visão a longo prazo. Então, a teoria vai te dar um aporte para pensar os desafios que você está encarando a partir de uma mesma perspectiva, né? Então, a partir daquele mesmo olhar. Então, uma possibilidade de comparação, de ponto de partida para elaboração de hipótese, para testar a hipótese. Então, no seu cotidiano como professor, você se referindo a uma teoria, você consegue pensar sempre de forma problematizada os problemas, né, os desafios que você tem. A referência para se planejar didaticamente experiências de aprendizagem que sejam significativas, então sai dessa questão do tipo, eu preciso envolver os meus alunos, eles precisam gostar da minha aula, então não é isso, né? Às vezes eles não vão gostar, e tá tudo bem, né? Mas se você tem uma teoria que está embasando a sua aula, você está feliz com o que você está fazendo, porque aquilo ali tem coerência, né? E referências comuns para enfrentamento dos desafios. Então, se você está pensando parecido com o seu colega, você consegue discutir melhor, né? Se você tem uma visão completamente diferente, aquilo fica complicado. O Vygotsky, ele é um cara genial, né? Começou estudando literatura, psicologia, pedagogia e uma ciência, né, russa, a pedologia, que pensava no desenvolvimento humano, e ele é um cara que me interessa, embora não conheça tanto, porque ele se preocupou com o estudo das deficiências, então ele trabalhou em hospitais com pessoas deficientes e como que essas pessoas aprendiam. Então, tem uma produção acadêmica sobre isso aí que está para ser estudada. A gente que recebe, né, alunos que são PCD, que são neurodivergentes, pode ter o Vygotsky como um ponto de partida teórico para pensar como lidar com eles. Trabalhou também com medicina experimental. O que é difícil de estudar do Vygotsky, né, que é muito complicado? Primeiro que ele não foi muito bem visto pela União Soviética. Então, ele já tem, a obra dele já tinha alguns cortes, né? Logo que ele começou a produzir, já teve alguns cortes. Aí, no Ocidente, quando ele vem para o Ocidente, ele vai ser incorporado, mas com traduções que são bastante problemáticas. Então, o que vem para o Brasil, se vem de tradução, por exemplo, dos Estados Unidos, essas traduções costumam ser criticadas, né? Porque aí tem essa tendência de transformar o que o cara falou numa coisa que seja interessante para o mercado. No Brasil, ele chega depois da década de 90, então chega, né, bem tardiamente,
e é citado, né, como pai fundador da psicologia histórico-cultural. Já que a gente é historiador, vou fazer um pequeno recorte assim, contextual para pensar como é que esses caras estavam pensando a aprendizagem naquela época, né? Aí a gente tem o Pavlov, que era russo, e o Skinner, americano. Peguei essas imagens que mostram aí, era teste e estímulo, né? Então, o que era a ciência? O que era o saber que era reconhecido pela academia? Essa ciência bem de verificação, uma ciência cientificista, né, se a gente pode dizer assim. Então, nesse contexto que vem, esses caras que vêm pensar de uma forma mais criativa e humanística, né, as questões da aprendizagem humana. Dois outros caras que serviram de inspiração para pensar a aprendizagem foi o Freud, que era um cara que tinha uma visão muito diferente desses anteriores, né? Inclusive agora a psicanálise foi colocada como pseudociência, né? Então, enfim, uma discussão bem recente com o livro daquela moça que esqueci o nome, como é que é aquela global, Thalita? Ajuda aí. A Pasternak, né? E aqui entra o nosso grande dilema, né? Eu estava lembrando, assim, tem um texto do Bloch, que ele escreveu, acho que entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Em que ele fala sobre, seriam, né, sobre negacionismo, sobre o que hoje a gente chamaria de fake news, né? E ele discute essa construção do conhecimento e a própria construção, né, do saber científico. E aí, nessa confusão agora, né, principalmente na pandemia, a gente ficou se valendo de padrões de ciência, né, ou de padrões de ciência que são tremendamente... A gente queria se defender do negacionismo, mas apelando para um racionalismo, para uma ciência que não existe, né? A gente, que é exatamente o que essa moça, essa Pasternak faz, né? Falando de neutralidade, de padrões de objetividade. Claro que a gente tem método, mas isso precisa... Mas não existe ciência sem que você faça das suas condições de produção. E aí, no caso da psicanálise, é isso. Né? Sem subjetividade. E a psicanálise é um conhecimento que tem método e que é muito mais solto mesmo, né? E a gente precisa, sei lá, gente, se defender melhor do que ficar com essa história de neutralidade, objetividade. A gente não está no século XIX. As nossas histórias importam, como mulheres, como pessoas negras, como indígenas. A nossa subjetividade está na produção do conhecimento, né? Quando a gente fala assim, mas isso é conhecimento identitário... Gente, o que tem de mais identitário do que um homem branco velho? Né? Então, a gente precisa dizer que não é só a gente, né, que tem uma identidade, o outro também tem. E é contra essa identidade hegemônica que a gente tem que falar, e também sobre esse conhecimento hegemônico. Né? Se esse conhecimento só servir para falar o que é o que não é ciência, a partir de um padrão rígido, uma série de epistemes, ou seja, uma série de ontologias, de forma de fazer o mundo, ficam de fora. E nesse momento, assim, o que se tinha consciência era o que o Pavlov estava fazendo, né, para pensar a mente, para pensar a inteligência. Estímulo e resposta, né? Estímulo e resposta, e aí o Piaget aparece para pensar isso de uma forma diferente, mas extremamente preocupado de não ser associado com Freud, que naquela época já era entendido como não ciência. Então, assim, ele queria estudar criança a criança, sem fazer testes que fossem muito tabulados, né? Então, pensando questões específicas para cada criança, trabalhando a subjetividade de cada criança, porém, ele não queria... Então, ele faz um grande esforço para não ser identificado com o Freud, que não era tido como cientista, né? O Vygotsky entra nesse rolê aí, ele, inclusive, tem textos, né, dirigidos ao Jean Piaget. O mais famoso é esse, o problema da fala e do pensamento da criança nos ensinamentos de Piaget. Ele dialoga com o Piaget só responde a ele muitos anos depois, quando ele já não estava mais vivo.
E aí, quando o Piaget responde, ele fala que lamenta muito não ter visto antes, né? Mas aí o Piaget já tinha feito muitos estudos depois, e aí fica muito mais fácil responder, né? A gente costuma dizer que o Piaget e os teóricos que se alinham ao Piaget são da psicogênese. O Piaget estava muito mais preocupado nas questões psicológicas que estão relacionadas com a produção de conhecimento, e o Vygotsky com a sociogênese, né? Porque que a gente como que a gente produz conhecimento estando dentro de um contexto social, né? E realmente, se você lê Piaget, o Piaget deu aula de sociologia, várias vezes ele fala que a questão social é importante, mas é uma coisa que falta mesmo, assim, dá uma angustiazinha, um pouquinho de nervoso vê-lo, né, discutir e apresentar, né, as teorias dele sobre como que é essa psicogênese, como que se produz conhecimento. De toda forma, os dois são considerados interacionistas, né, diferente da ideia do estímulo-resposta, que viria de fora o conhecimento, e o Chomsky, na época, que brigou muito com o Piaget, que era um inatista. Então, os dois são considerados interacionistas, e é o Piaget que cunha essa expressão construtivismo aí, que acho que no Brasil que colou mais, né? A maior parte dos países os chama de interacionistas. Tem algumas coisas, né, que são comuns ao pensamento deles, que está relacionado com a prática de sala de aula, né? Como que o Piaget entendia que a gente aprendia? Ele entendia que a gente tem esquemas mentais. Então, a gente tem como se fosse pastas que reúnem e dão sentido a um conhecimento. E aí você tem acesso a um conhecimento novo e ele é introduzido a uma pasta, né? E depois, se houver necessidade, você vai criar outras pastas para poder encaixar mentalmente essa informação nova que chegou. Daqui para cá, né, para acomodação, tem uma parte que é fundamental para o professor pensar, que é a questão do desequilíbrio e da equilibração. Então, você recebe uma informação nova, e aí o exemplo comum é do tipo assim, uma criança, ela vê uma vaca, ela fala, olha lá um cachorro. Então, ela está assimilando, porque ela identificou com o conhecimento que ela já tinha. Só que aí ela começa a perceber que não é um cachorro. E aí ela está desequilibrada, equilibrando, e aí ela vai criar um novo esquema, uma nova categoria, né? Que são a categoria vaca. A gente pode pensar em que a gente faz isso também, né? Quando a gente tem um raciocínio um pouco mais complexo, por exemplo. Vamos pensar nessa. Eu leio autores africanos. Estou lendo um monte de autor africano. Se entra uma autora nova africana, eu vou colocar no meu mesmo esquema, né? Eu só assimilei. Só que eu começo a perceber que as mulheres e os homens, ou que as mulheres negras e o Mia Couto é diferente, né? Mia Couto é branco. E aí eu vou começar a entender de uma forma diferente essas literaturas e eu vou criar um outro esquema, né? O Vygotsky, ele vai pensar também essa transição, né, que gera um movimento que gera a aprendizagem. Então, você sai da zona de desenvolvimento real, que é aquilo que você já tem, e vai para a zona de desenvolvimento potencial. Então, o professor considera isso, o que tem e o que pode ser, né? E o intermediário, que é a zona de desenvolvimento proximal. Então, a gente trabalharia nessa zona de desenvolvimento proximal. Qual que é a questão para o Vygotsky? Que a gente só faz essa aprendizagem pelo contexto em que a gente está. Se a gente não faz isso com essas pastinhas psicológicas que o Piaget fala, né? A gente precisa da fala, a gente recebe de fora essas informações, a gente recebe a fala de fora, e a partir do que a gente recebe de fora, que então primeiro é interpessoal para depois ser intrapessoal. Só depois que vira um processo que é interno. A Thalita falou, a gente, né, numa dos comentários que ela fez, né, da gente nada mais identitário do que você repetir a fala ou as conclusões ou as pesquisas de homens brancos na academia, né? Para a gente, na verdade, seria mais interessante trabalhar com outros teóricos
só que a gente já está chegando aí nos 15 minutos finais, né, desse primeiro momento. Então, coloquei como uma referência. Eu, particularmente, eu gosto do Piaget, porque eu acho que faz sentido pensar no Piaget num contexto do Brasil que se fala muito em Piaget. Então, eu acho uma experiência bem interessante encontrar com pessoas que se dizem piagetianas e construtivistas e ver que elas estão falando bobagem, entendeu? Isso é prazeroso para mim, eu gosto. Thalita gosta mais do Vygotsky. Só um instantinho. Já vou, só um segundo. Thalita já gosta mais do Vygotsky, né? Você quer falar, Thalita? Diga. Não, e eu queria dizer que, a respeito, né, Piaget, Vygotsky, Vallon, a gente também costuma, na formação inicial, estudar, até por uma questão, né, de didatização, para ficar mais fácil, as pessoas entenderem, como se eles tivessem, como se eles fossem opostos. Né? Competindo, como se eles não fossem parte do mesmo movimento, né? Ainda tem quem fale assim, não, Piaget se preocupa com a cognição, não é isso? Cognição, o Vygotsky com a interação e o Vallon com a afetividade. Né? É uma bobagem. Que é uma bobagem que não se separa, né? Porque eles estão pensando... Isso é muito interessante, porque todos eles falam de afetividade e a neurociência agora fala que a afetividade é muito importante. Aí todo mundo, tá bom, né? A neurociência falou, fez algumas análises cerebrais, chegou a essa conclusão, então é verdade. Mas os três falavam sobre, né? Porque essa ideia da competitividade mesmo, né? Acadêmica, não pode ser uma coisa que se soma, né? Quando a gente tiver a oportunidade de falar desses dois aí, né, do Paulo Freire e da Bell Hooks, pensar como é que um aprendeu com o outro, né, crítico ao outro, mas junto com o outro, então, duas figuras bem, bem interessantes, né. O que é preciso, considerando essas questões teóricas e as tendências, né, pedagógicas contemporâneas, quando vocês forem planejar as aulas de vocês? Primeiro, considerar a ideia de fracasso escolar, isso aparece no currículo em movimento pra caramba, as necessidades formativas dos alunos, os conhecimentos produzidos pela comunidade. Então, o Saviani fala disso, né? É importante, sim, conteúdo conceitual, é importante. Tem muita gente que fala que, né, interacionismo, construtivismo não tem conteúdo. Então, não, é importante pra caramba. O mundo do trabalho também é importante, só não é legal ser só isso, né? Orientação moral é muito importante, mas essa ideia da emancipação humana é fundamental, a problematização diária da escola, então está sempre pensando as relações dentro da escola, né? Isso é fundamental, como é que os professores se relacionam com os alunos, como é que os alunos interagem entre si, isso é tema de sala de aula, para a gente que é professor de história, a gente tem que discutir isso o tempo inteiro, né? Tem que parar lá relações de vassalagem para falar do que está acontecendo. As transformações da sociedade e não ficar, né, dentro dessa lógica mercadológica, né? Bom, sendo construtivista, né? Seguindo aí tanto Piaget quanto Vygotsky, quanto o Vallon, que a Thalita citou. Então, o que é importante para um construtivista? Você está sempre observando seus alunos, né? Você escutar eles, escutá-los como se estivessem dizendo coisas que são importantes, porque eles estão dizendo coisas que são realmente importantes, né? Aquela escuta generosa. Promover a contextualização dos saberes de estudantes e pelos estudantes. Então, se eles estão trazendo conhecimento, fazer com que eles percebam que o conhecimento que eles trazem está dentro de um contexto. Fazer com que eles percebam que o conhecimento que a gente está trazendo também está dentro de um contexto, né? Encorajar que eles sempre problematizem, contextualizar os saberes que a gente propõe, acolher as conclusões divergentes. Então, o moleque pensa diferente de você, acolher essas conclusões, embora, lógico, dentro dos dois princípios, né, da ciência e dos direitos humanos. Evitar a ênfase na memorização, mas não quer dizer que não pode haver memorização, e há, né, muitas vezes. Expor conceitos e ideias em momentos estratégicos, né, fugir do mal que seja expositivo o tempo inteiro, mas que às vezes é super necessária. Promover a colaboração entre os estudantes e viver a colaboração com os colegas de trabalho também, né? Bom, é isso. Aqui tem as referências. A Thalita da outra vez mandou para vocês os slides. Posso criar um outro drive para essa aula? Não, vou colocar no mesmo, né? Melhor, porque tem os alunos que não estavam na outra. E aí temos as referências de tudo. Não sei se a gente faz uma paradinha agora.